NR10, Módulo 1, Aula 8, Leis de Ohm, Parte 1. O físico e matemático alemão Georg Simon Ohm, que nasceu em 1789 e morreu em 1854, atuou na área acadêmica e desenvolveu trabalhos de pesquisas originais, dedicando-se principalmente à área de eletricidade. Destacam-se duas principais leis utilizadas na área da elétrica e que se relacionam aos elementos presentes nos circuitos elétricos, as principais descobertas desse físico. As observações de Ohm podem ser explicadas, por exemplo, a seguir. Vamos imaginar um primeiro circuito elétrico, onde eu tenho um voltímetro com 50 volts em uma tensão, e um segundo circuito elétrico, onde eu tenho um voltímetro com 100 volts na fonte de tensão. A corrente está zerada, porque eu estou com o circuito em aberto. Imagine agora que a gente vai colocar resistência de mesma característica, de mesmo valor nos dois circuitos. Qual vai ser a corrente registrada nos 2 amperímetros? No primeiro circuito, nós temos uma corrente registrada de 1 ampere e no circuito, uma corrente registrada de 2 amperes. Essa análise permite concluir que, variando-se a tensão e mantendo-se a resistência fixa, a corrente resultante varia na mesma proporção. Então, eu mantive a mesma resistência, variei a tensão de 50 para 100, então, mantida a mesma resistência, 50 volts resultou numa corrente de 1 ampere, 100 volts resultou numa corrente do dobro do valor original, que justamente é o dobro do valor da tensão, de 2 amperes. Vamos observar agora os dois circuitos novamente. Eu tenho um circuito com um voltímetro que está me indicando 100 volts e o segundo circuito com voltímetro que está me indicando também 100 volts. Se nós aplicarmos a mesma tensão em um circuito e se nós mudarmos a resistência, o que acontece com a indicação da corrente? Vamos dizer que no primeiro circuito eu aplico uma resistência de 50 ohms. O amperímetro me indica uma corrente de 2 amperes. No segundo circuito, eu aplico uma resistência de 100 ohms, o dobro da resistência que eu tinha aplicado no outro circuito. Ao invés de subir, a corrente cai pela metade, caiu para 1 ampere. Esses estudos levaram à conclusão que, mantendo-se uma tensão fixa e variando a resistência, a corrente resultante varia inversamente. Então, mantida a mesma tensão de 100 volts, eu variei a resistência de 50 para 100, a corrente caiu de 2 para 1. A primeira lei de Ohm relaciona justamente esses elementos de resistência, tensão e corrente. E ela vai nos dizer que o quê? Que a corrente é igual a tensão dividido pelo valor da resistência, onde a corrente elétrica do circuito dada em amperes, a tensão elétrica do circuito em volts e a resistência do circuito é dada em ohms. De uma forma de se representar essa relação, nós vamos ver também no futuro em outras relações, e que também nos ajuda a memorizar as relações, é através de um triângulo. Um triângulo onde no topo eu tenho V e nas bases eu tenho R e I. Por que isso? Porque a equação que nós vimos lá em cima, I é igual a V sobre R, pode ser modificada se eu isolar o V aqui, transferindo esse R para cá e multiplicando pelo I. Então, V é igual a R vezes I. V é igual a R vezes I. Essa é uma forma simples da gente lembrar e memorizar a primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Vamos aplicar esse conceito nos circuitos que vimos agora há pouco e tentar descobrir os valores das resistências?
Bom, o primeiro circuito, nós sabemos que I é igual a V sobre R. Nós podemos fazer uma outra transformação matemática dizendo que o R é igual a V dividido pela corrente. Então, o que nós fizemos aqui? Eu mantive o V na mesma posição. Eu peguei a corrente, passou a dividir, e eu peguei a resistência, passou a ser o variável que eu quero. Pura matemática. R é igual a V sobre I. Então, o que nós temos aqui nesse circuito? No exemplo, na primeira imagem, R é igual aos 50 volts dividido por 1 ampere. 50 dividido por 1, R é 50. Teoricamente, nós dissemos que nesse exemplo 1, a resistência aqui deveria ser o mesmo valor, porque nós usamos a mesma resistência. R é 100 dividido por 2, que vai dar os mesmos 50 ohms. Então, a fórmula da primeira lei de Ohm pode ser escrita de várias formas, e no campo, normalmente, a forma mais fácil da gente encontrar o valor de uma resistência é justamente essa daqui que a gente está usando. R, medir a tensão, medir a corrente, calculando o valor da resistência. Vamos ver o segundo exemplo que nós vimos? Usando a mesma relação I é igual a V sobre R, só que nesse exemplo, nós já sabíamos que uma resistência tinha 50 e outra tinha 100. Então vamos ver, confirmar se as fórmulas dão iguais. 50, 100, 2. Então, 50 é o R, a resistência. V, 100. 100 dividido por 50, eu tenho 2. Bate essa informação? Bate, está correto. Vamos ver o outro exemplo. 100 volts, 1 ampere, 100 ohms. Então vamos lá, 100 volts, 100 ohms, 100 dividido por 100, 1 ampere. Então, exatamente o que nós esperávamos encontrar de acordo com a lei de Ohm. Essa lei de Ohm está em amarelo, das várias formas. Nós vimos lá o triângulo, VRI. É uma coisa que não pode ser esquecida desde hoje até a aposentadoria de vocês. Então, lei de Ohm, primeira lei de Ohm, essa precisa estar na memória de todo mundo. Perfeito? Aqui nós terminamos os conceitos básicos sobre a primeira lei de Ohm. Vamos avaliar o que foi aprendido? Boa sorte nos testes e nos vemos na próxima aula.